Fala pessoal, beleza? Professor Edilson aqui de novo. Ó, coloquei aqui para você 4 questões de linkage com um pouquinho mais de aprofundamento, legal? Ligação gênica, que é um conteúdo bem detalhado, tá? Então eu encontrei aqui alguns exercícios que falam pra gente de formas diferentes de você trabalhar com a linkage, beleza? Então vamos lá. Eu tenho uma questão aqui da UEL, beleza? Olha só que legal. Na meiose de um indivíduo azão, bezão barra zimbezinho, ocorre crossing over entre esses genes em 40% das células. Começamos com o primeiro problema. O aluno lê a questão, ele já fala assim: a frequência de permutação é de 40%. Negativo, não foi isso que ele falou, não. Ele disse que ocorre permutação, ou seja, ocorre crossing over em, olha lá, ó, entre 40% das células. Pera aí. Então, pera lá. 40% das células sofrem permutação, certo? Ou seja, sofrem crossing over. Galera, questão de lógica. Se 40% das células sofrem crossing over, quantos não sofrem? 60% das células não sofrem permutação, não sofrem crossing over. Questão de lógica, o total tem que dar 100% das células. Se 40% tem permutação, 60% não tem. Isso é lógica. Ok, a frequência de gametas, azão, bezão, azão, bezinho, azim, bezão e azim, bezinho produzido por esse indivíduo deve ser respectivamente. Bom, vamos ter que calcular. O problema, sabe qual que é? É que o aluno geralmente ele faz isso aqui, ó. Ele pega lá azão, bezão, barra, azim, bezinho. Legal? É a primeira coisa que ele faz. Aí ele tira a barra, fica azão, azim, bezão, bezinho. Legal. Ele aplica a propriedade distributiva para achar os gametas. Aí ele vem azão, bezinho, azim, bezão, azim, bezinho. Muitos alunos fazem isso. Ah, esse aqui é o parental, é o genitor. Legal. Se ele é azão, bezão, esse gameta é parental. Se ele é azim, bezinho, esse gameta é parental. E aqui ele põe os recombinantes, certo? Aí ele lê isso aqui, ó, 40% das células sofrem crossing over. E a gente sabe que o crossing over, ele ocorre, não é isso? Deixando que os gametas se tornem geneticamente diferentes. Em outras palavras, são os famosos gametas recombinantes. Aí o aluno vê essa palavra, esse número de 40%, aí ele pega, 40% são os recombinantes. Aí ele divide pela metade. Ele põe 20 aqui, põe 20 aqui, 20 mais 20 dá 40, confirma? Aí ele fala, mas o total tem que dar 100%, eu já tenho 40, 20 mais 20, estão faltando 60. Aí ele põe 30 desse lado, ele põe 30 aqui do outro, aí ele soma, né? 30 mais 30, 60, mais 20, 80, mais 20, 100. Aí ele tem essa resposta, ó, 30, 20, 20, 30. Olha que problema sério, certo? Aí ele vem aqui, azão, bezão, 30. Olha lá, ó. Aí vem 20, vem 20, vem 30. E o aluno vai e marca a letra B. Ele errou. Por que que ele errou? Porque ele usou a frequência de permutação de 40%. Não foi isso que o exercício falou. O exercício falou que 40% das células sofrem permutação. Isso não é frequência de permutação. Então, galera, nós temos que refazer o exercício. Como assim? Ó, realmente, o princípio inicial ali você fez certinho, tranquilo. O carinha é azão, bezão, barrazinho, bezinho, ok. Esse é o genitor, é ele que produz gametas. Você pode sim tirar da barra, vai ficar azão, azinho, bezão, bezinho. Eu venho aqui, tiro essa barrinha daqui, certo? Só para poder fazer a propriedade distributiva. Azão, bezão vai dar azão, bezão. Azão, bezinho vai dar azão, bezinho. Azim, bezão vai dar azim, bezão. E azim, bezinho vai dar azim, bezinho. Você tem aqui 4 gametas diferentes. Ok, você não fez nada de errado. Aqui, eu vou até mudar a cor aqui para ficar mais fácil de você entender o exercício. Olha lá, se esse indivíduo é parental, azão, bezão, esse gameta azão, bezão também é parental. Se ele é azim, bezinho, esse gameta azim, bezinho também é parental. Bom, realmente esses dois são diferentes deles. Então esses dois são quem? Os recombinantes. Não tem nada errado. Agora é que vem o detalhe. 60% das células não sofrem permutação. Se eles não sofrem permutação, olha lá, ó, estes aqui são os gametas parentais. E os parentais você tem aqui, ó, vou pintar, ó, é o azão, bezão, vamos colocar aqui, e é o azim, bezinho, ok, vamos colocar aqui. 60%, confirma? 30% das células serão azão, bezão, e 30% das células serão azim, bezinho, correto? Pronto, já bateu aqui, ó, 60%. Então eu vou pegar esses 30%, vou jogar aqui, ó, azão, bezão. Vou pegar esses 30%, vou jogar aqui, azinho e bezinho. Pronto. Os que não sofreram permutação já estão prontos. Agora eu tenho que dar atenção aqui, ó,
40% sofrem permutação. O que é permutar mesmo? Vamos lembrar? Você tem cromátides de cromossomos homólogos que começam a trocar genes na hora de formar espermatozoides, na hora de formar ovos. Resumindo, na hora de formar o quê? Gametas. Aí é que tá, galera. As combinações, elas ocorrem aleatórias. E os cromossomos começam a trocar genes, formando todos os possíveis gametas. Numa permutação, são formados gametas geneticamente iguais aos pais e geneticamente diferentes dos pais. Então, se o indivíduo é azão, azim, bezão, bezinho, e vai sofrer permutação, ele vai formar todos os tipos de gametas possíveis. Ele vai formar um gameta, vamos lá, azão, bezão. Deixa eu até fazer uma coisa aqui, gente, né? Até por causa da tela aqui, para ficar bem melhor de você visualizar, tá bom? Deixa eu jogar um pouquinho mais ali do lado, e daí fica bacana na hora de você estudar, tá bom? Então, beleza. Vamos lá, então. Opa, deixa eu só pegar a caneta aqui que eu não peguei. Pronto, canetinha aqui. Azulzinho mesmo. Pronto. Bom, voltando aqui, desculpa. Ele falou que 40% das células sofrem permutação. Então, ele vai formar, certo? Todas as combinações possíveis. Vou jogar aqui do lado. Ele vai formar um gametazão bezão. Ele vai formar um gametazão bezinho. Ele vai formar um gametazinho bezão. E ele vai formar um gametazinho bezinho. São todas as combinações possíveis. Todas. Ele não deu um valor de 40% das células. Cara, eu vou ter 4 tipos de gametas diferentes. 40 dividido por 4 vai dar quanto? 10%. Então, 10% serão azão bezão, 10% serão azão bezinho, 10% serão azim bezão, 10% serão azim bezinho. 10 mais 10 mais 10 mais 10 vai dar quanto? 40. Pronto, galera. O que eu faço agora? Eu pego esses 10% que eu encontrei de cada um e distribuo ali embaixo. Ó. 10% azão bezão, 10% azão bezão, 10% azão bezinho, 10% azão bezinho, 10% azim bezão, 10% azim bezão, 10% azim bezinho. Quer ver agora? Agora você soma. Vem comigo. 30 mais 10, 40%. Esses 10 permanecem, esses 10 permanecem. 30 mais 10, 40%. Vamos somar tudo só para ver quanto que deu? 40 mais 10, 50, mais 10, 60, mais 40, 100%. Então, a resposta vai ser 40% azão bezão, 10% azão bezinho, 10% azim bezão, 40% azim bezinho, certo? Então, é 40, 10, 10, 40, certo? 40, 10, 10, 40. Resposta certa, letra D. Beleza? Qualquer coisa, pausa o vídeo e dá uma retornada. Joinha? Bom, eu fiz uma outra aqui com vocês, né? Olha lá. A partir de um heterozigoto, azão, azim, bezão, bezinho, legal, ele é azão, azim, bezão, bezinho. Fechou. Em trans, opa! Lembra que tem a diferença entre cis e trans? Quando você fala que um heterozigoto, ele é cis, tá? Como é que ele seria? Tudo dominante, tudo recessivo. Dominante, dominante, recessivo, recessivo. Esse indivíduo aqui seria um indivíduo heterozigoto cis. Agora, quando é trans, ele é dominante, recessivo, recessivo, dominante. Pronto, esse é o trans. O exercício acabou de falar que o indivíduo é trans, certo? Então, ele, na verdade, é dominante, recessivo, recessivo, dominante. Pronto, esse é o indivíduo. Lembrando que ele é quem está formando o gameta. Então, ele é o parental. Sabendo que a distância entre os seus genes é de 8 homoorganídeos. Galera, cuidado, hein? Qualquer exercício que chegar para você e falar que a distância entre genes é de tantos por cento, de tantos homoorganídeos, na verdade ele está te dando o valor de quem? Da frequência de permutação. É isso que ele está te dando, certo? Foi uma convenção, né? Convencionou-se que a distância entre dois genes, por exemplo, ele na verdade está indicando para a gente a distância entre esses dois genes ou a frequência de permutação, certo? Aí eu posso falar em porcentagem, eu posso falar em UR, unidade de recombinação, eu posso falar organídeos, não tem problema nenhum. Então, olha aqui, ó. Ele falou que a distância entre os genes, tá, é de 8 homoorganídeos. Então, ele acabou de dar para a gente o valor da frequência de permutação. A frequência de permutação é de 8%. 8 homoorganídeos, 8%. Ele disse, se a frequência fosse 16 homoorganídeos, né, a distância é 16 homoorganídeos, 16%, certo? Ah, essa distância entre azão e cesão, estou chutando hipoteticamente, é de 20%. Então, eu vou dizer para você que a distância entre eles é de 20%, a frequência de permutação é de 20%. Certo? Bom, então vamos lá. Só para lembrar, frequência de permutação
tá? Ela nos diz o valor de quem? Dos gametas geneticamente diferentes dos pais. Em outras palavras, dos gametas recombinantes. É isso. Então vamos com bastante calma. Vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Bora lá. Pessoal, eu vou fazer aqui a distribuição de gametas. Azão com Bzão, azão, Bzão, azão com Bzinho, azão, Bzinho, azinho com Bzão, azinho, Bzão, azinho com Bzinho, azinho, Bzinho. Pronto, fechou? São 4 gametas diferentes. O indivíduo é azão Bzinho, ele é parental. Então esse azão Bzinho é parental. Azinho Bzão é parental, azinho Bzão é parental. Confirma? Bom, se esses dois são parentais, os outros que são diferentes são o quê? Recombinantes. Só um detalhe, quanto que deu a diferença dos recombinantes? 8%. Então eu vou pegar, vou dividir por 2 porque são 2 gametas. 4% aqui, 4% aqui. Por que mesmo? Porque 4% mais 4% dos recombinantes vai dar quanto? 8%. Bom, galera, eu já tenho 8% distribuído. 8. O total tem que dar 100%. Eu já tenho 8. Falta quanto? 92. Qual é a metade de 92? 46. Então eu vou jogar 46% aqui, 46% aqui, porque são 2 gametas. Então se eu somar 46 mais 46 dá 92. Com mais 4 dá 96. Com mais 4, 100%. Está tudo distribuído. O que ele quer? O percentual possível de gametas azão, Bzão. Opa, mudando de cor só para destacar. Bora lá. Ele quer o azão, Bzão. Se ele quer o azão, Bzão, quanto que dá só de azão, Bzão? 4%. Beleza? Não é uma questão de somatório, é uma questão de múltipla escolha. 1, 2, 3, 4, 5. Resposta 0,4. Legal? Questão bacana de fazer. Bom, vamos dar uma complicada a mais agora aqui. Vamos lá. Essa aqui é legal, hein? Suponha que 200 células germinativas entrem em meiose. Espera lá, ele acabou de dizer pra gente que 200 células, certo? Sofreram meiose. Ô, galera, vamos só lembrar de uma coisa, isso é uma coisa muito importante, você tem que saber. Quando uma célula sofre meiose, você parte de uma célula, ela passa para a meiose 1, né, que é a meiose reducional, forma 2, e essas duas se dividem novamente, formando quantas no final? 4. Então, numa meiose, eu vou ter no final do processo 4 células. Então, se 200 células sofrem meiose, eu não posso esquecer de uma coisa. Cada uma forma 4 células, certo? 200 vezes 4, eu vou ter quantas células no final? 800 células, certo? 800 células serão formadas no final. Tá, vamos ver o que ele quer na verdade agora. E que essas células têm o seguinte genótipo: azão, Bzão, azinho, Bzinho. Então, na verdade, o indivíduo ele é o azão ligado com Bzão, linkage, barra o azinho ligado com Bzinho. Ok. Esse aqui é o indivíduo. Ele é o genitor. Então, ele é o parental. Joia? Quantos gametas recombinantes serão formados se 40 das 200 células apresentarem permutação? De novo, ó. Bem parecido com a primeira. 40 das 200 células apresentarem permutação. Então, pera um pouquinho. Questão de lógica. Galera, são 200, não são? 40, certo? 40 das células sofrem permutação. 40 sofrem permutação. Foi isso que ele disse pra gente. Correto? Se 40 sofrem permutação, quantas não sofrem? O total é 200. Se 40 sofrem, 200 menos 40 dá quanto? 160. 160 células não sofrem permutação. Confirma? Beleza, então. Bom, galera, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó, bom, vamos lá. Ele falou que... até coloquei o desenho aqui para você. O indivíduo é azão, Bzão, não é isso? Ele é azão, Bzão, certo? E azinho, Bzinho. Ele tem 2 cromossomos, afinal de contas, os genes estão ligados. O azão está ligado com Bzão, o azinho está ligado com Bzinho. Então, o que a gente pode fazer? Tá? A gente pode fazer assim, ó. Vamos lá. Eu vou aqui colocar o indivíduo que é azão, Bzão, barra, azinho, Bzinho. Esse é o indivíduo, ele é o parental. Eu vou tirar a barrinha para fazer distributiva, vai ficar azão, azinho, certo? Bzão, Bzinho. Pronto. Aí eu aplico a distributiva, certo? Azão com Bzão vai dar um indivíduo azão, Bzão. Azão com Bzinho vai dar um indivíduo azão, Bzinho. Azinho com Bzão, indivíduo, não, gameta, desculpa, azinho, Bzão. Azinho com Bzinho vai dar um gameta azinho, Bzinho. Fechou? Esse indivíduo aqui é parental. Ele é azão, Bzão. Então, esse azão, Bzão é parental. Ele é azinho, Bzinho. Esse azinho, Bzinho é parental.
geneticamente igual a ele. Os outros dois são diferentes dele. Os diferentes a gente chama de recombinantes. Pronto, já está tudo distribuído, está tudo certo. Vou até fazer uma coisa, que eu vou precisar de bastante espaço, certo? Eu vou colocar aqui, tá? Quem está copiando aí fica tranquilo, você não precisa, né, fazer isso que eu já fiz. Tirei a barra, beleza. E aí eu achei os gametinhos. Azão, Bzão, azão, Bzinho, azim, Bzão, azim, Bzinho, certo? Esse nós vimos ali que é parental, esse também é parental, esse é recombinante, esse é recombinante. Eu só transcrevi o que estava aqui atrás. Pronto. Agora vamos lá. Vou mudar de cor para ficar mais fácil para você interpretar. Tá? Vai. Galera, 40 células sofrem permutação. 160 não sofrem permutação. Se não sofre permutação, como é que é o nome dele mesmo? Eles são gametas o quê? Parentais. São iguais ao genitor. Esse cara aqui é parental, então é azão, Bzão. Esse carinha aqui, esse gameta é parental, então é azim, Bzinho. Fechou? Então não são 160? Eu vou dividir por 2. Vai dar 80 aqui, vai dar 80 aqui. Pronto, 80 células azim, Bzinho, 80 células azão, Bzão. Mas vai ter uma jogada aqui que você vai ter que tomar cuidado. Vamos agora para o 40 sem permutação. Lembra que eu te falei ali atrás? Quando os gametas, né, os cromossomos começam a se combinar, ele começa a fazer as combinações aleatórias. Ele começa a formar gametas iguais a eles e gametas diferentes dele. Então ele vai formar todos os possíveis gametas. Ele vai formar um gametazão Bzão, ele vai formar um gametazão Bzinho, ele vai formar um gametazinho Bzão e ele vai formar um gametazinho Bzinho. Ok, ele vai formar todos. Então, ó, não são 40? Eu vou pegar 40 e vou dividir por 4. Vai dar quanto? 10, 10, 10 e 10. Aparentemente está tudo certo, correto? Mas tem uma pegadinha. O exercício falou que eles sofreram meiose. E eu disse agorinha para você que toda vez que uma célula sofre meiose, ela forma quantas células? 4. Então eu vou ter que pegar aqui, ó, 10 células. Eu vou multiplicar por 4, porque cada célula sofre o quê? Meiose. Multiplica por 4, multiplica por 4, também por 4, aqui por 4, aqui também por 4. Pronto. Aí o que eu vou fazer agora? Vamos lá. 10 vezes 4, 40. 40, 40, 40. 8 vezes 4, 320. 320. Quer ver uma coisa agora? Agora, galera, olha que interessante, ó. Se você somar 40, mais 40, mais 40, mais 40, mais 320, mais 320, ó quanto que vai dar, ó. 800. Lembra que o exercício falou ali atrás? 200 células sofreram meiose. Cada célula com meiose forma 4 células. Então eu vou ter quantas células? 800. Então eu estou na numeração correta. Beleza? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou bem devagarzinho para a gente não se confundir. Vou de novo mudar a cor. Tá? Vamos pegar uma cor diferente aqui. Pronto. Quantas células são azão, Bzão? 40. Então eu venho aqui e coloco 40. Certo? Opa. Aqui vai dar 40, aqui vai dar 40, aqui vai dar 40. Então eu vou distribuir 40, 40, 40, 40. Tá, agora vai lá. Os parentais que não sofreram permutação, azão, Bzão, 320. Azão, Bzão, 320. Azim, Bzim, 320. Azim, Bzim, 320. 320 mais 40, 360. O 40 deixa quieto, o 40 deixa quieto. 40 mais 320, 360. Bom, se você somar 360 mais 40, mais 40, mais 360, quanto que vai dar? 800. Bom, vamos para a pergunta então? Agora nós finalizamos. Qual foi a pergunta? Quantos gametas recombinantes serão formados se 40 das 200 células apresentarem permutação? Ele quer saber quantos gametas recombinantes. Gente, olha aqui, ó. Recombinante. Quanto que deu aqui? Quanto que deu aqui? Fala para mim. 40. Certo? Recombinante. Olha de novo aqui. Quanto que deu aqui? 40. Então eu vou somar 40 mais 40. Quantos são recombinantes? 80. Então a nossa resposta, olha lá, vai ser 80. Questão cabulosa, né? Beleza? Mas depois que você pega a mãe aqui, fica mais fácil. Quer ver uma coisa? Olha essa 4. Em relação à questão anterior, quantos gametas parentais serão formados se 40 das 200 células apresentarem permutação? Na verdade, eu peguei a mesma questão, né? Usei o mesmo esquema, 40 das 200, só que agora ele quer gametas quais? Vamos lá. Ele quer gametas parentais. A gente já sabe. Vamos olhar aqui?
Quais são os parentais? Ó, esse é parental, 360. Esse é parental, 360. Então, azão, bezão, 360. Azim, bezinho, 360. Em relação à questão anterior. Azão, bezão, 360. Azim, bezinho, 360. Certo? Em relação à questão anterior. 360 mais 360, 760. Opa, que 760. Tá doido? 720. Ô, matemática, hein? Vamos lá. Aí, agora sim. Então, você vai colocar aqui 720 células. Pronto. 720 células. Resposta certa, letra I. Beleza, pessoal? Fechou? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Beleza? Abração. Curte aí. Valeu, um abraço.